Boa tarde. Meu nome é Rafael Procópio e eu produzo vídeo, como o Luiz falou aqui. E eu concordo com quase tudo que ele falou, só não concordo com uma coisa. Ele falou que as pessoas de repente estão perdendo interesse em ler, querem mais o vídeo e tal. Ontem, eu estava lá em São Paulo, assisti uma palestra, aliás, eu palestrei ao lado do Cortella. Eu zerei a vida 2 vezes essa semana. Vocês vão saber daqui a pouco que eu zerei a vida 2 vezes. Uma zerada de vida foi ontem com o Cortella, palestrar ao lado dele foi fenomenal. E ele falou que, na verdade, você pode perceber que as pessoas hoje em dia, se você tem o seu filho, por exemplo, na escola, tivesse seu filho, sei lá, há 10 anos atrás na escola, não tinha um WhatsApp nem nada disso, e quisesse falar com o seu filho, se ele ia ligar, provavelmente ele não ia atender. Hoje em dia no WhatsApp não, você manda uma mensagem, né? E ele lê na hora ali, te responde por texto. Então o texto está muito ativo sim ainda, hoje em dia. Você vê que no Facebook também, o que está fazendo sucesso é o que? É o textão, né? A gente coloca textão lá, bomba. Toda hora que eu tenho uma opinião para dar assim rápida, eu vou lá e escrevo um textão, e aí bomba. Muita gente compartilha, curte, e é bacana. Então o texto não morreu, de repente é o formato, não sei, a galera fica mais no Facebook. Então de repente o novo blog de hoje em dia pode ser o próprio Facebook, né? Então, não sei, talvez criar uma página no Facebook para postar os seus textos, de repente possa dar mais visibilidade, enfim, não sei. O negócio é descobrir. E como ele falou aqui, eu concordo com uma coisa que ele falou, fala final dele aqui, que é se você quer produzir conteúdo, comece a produzir. E essa foi exatamente a minha história, né? Eu vou basicamente aqui contar um pouquinho da minha história, eu não fiz nenhuma apresentação, porque eu estou numa correria danada. Pra vocês terem uma ideia, em uma semana, eu fui para Brasília, aí voltei para o Rio, fui para Roma, na Itália, voltei, fui para São Paulo e voltei ontem. Então eu estou numa correria danada louca, vocês vão saber daqui a pouco da história toda aqui, mas eu vou contar um pouquinho da história da minha vida para vocês. Sou nascido em 83, não brincando. Não vou contar desde o começo não. Eu sempre gostei desde criança de correr atrás do conhecimento, né? Então, apesar de ter nascido na favela do Rio de Janeiro, eu sou de Realengo, moro lá até hoje, não na favela mais, mas moro na vizinhança, minha família toda mora na favela ainda, na favela do Fumacê, não sei se vocês conhecem, beirando a Avenida Brasil ali, um lugar de gente pobre, simples, mas eu sempre gostei muito de correr atrás de conhecimento e sempre busquei estudar por conta própria, apesar de não ter muito incentivo na minha família, né? Eu fui uma das poucas pessoas, não, o único da minha família que me formei na faculdade. Ninguém mais se formou, então eu sempre curti muito isso. Eu sempre pedia para meu pai assinar revista para mim, super interessante. Hoje em dia não está tão interessante assim, mas eu assinava no passado, eu gostava muito de ler, e isso me ajudou bastante, né? Eu lia revistas de super-herói, e tudo isso me ajudou muito na formação do meu conhecimento que eu tenho, né? E sempre gostei muito de matemática. Então meu pai, apesar de não gostar muito de ler, ter aquele negócio de ensino médio completo, tá bom e tal, mas tudo que eu pedia para ele nesse sentido, livro, revista, ele sempre comprava para mim. Eu agradeço meu pai, é sensacional, assim. Mas tudo isso contribuiu para a minha formação. Eu sempre gostei muito de matemática, né, e de língua portuguesa também. A pessoa fala, pô, língua portuguesa, matemática, né? Eu gostava, fazer o quê? Aí quando eu fui escolher a minha profissão, isso já no 3º ano do ensino médio, eu falei, caramba, o que eu vou fazer, né? Esse aqui é aquele dilema que todo adolescente tem, né? O que eu vou fazer na faculdade? A minha dúvida era entre ser professor de português ou de matemática. Mas por que professor? Eu lembro que eu cheguei pro meu pai e falei, pai, caramba, me descobri. Acho que ele ficou preocupado quando eu falei isso. Como assim se descobriu? Eu falei, pô, eu decidi ser professor de matemática. Aí, professor, tem certeza? Aquilo jogou o meu tesão, né, lá embaixo. Caraca, é tão ruim assim. Não, ganha mal, não sei o que, você vai ser administrador. Aí ele me botou na faculdade de administração de empresa. Fui lá, fiz 6 meses, a contragosto, não gostei. Saí, fiquei 6 meses parado, falei, pai, eu quero ser professor de matemática. Ah, você tá fadado a ser pobre mesmo, né? A minha aposta era você vai ser pobre também. Fazer o quê, né? Fui fazer matemática. Desculpa, gente. Deixa eu desligar aqui. Esqueci de tirar o que eu estava no último palestrante, esqueci. Mas, o que eu estava falando? Vocação para a pobreza. Sim, Aí eu decidi fazer matemática e falou, beleza, vou fazer o vestibular da FRJ. A FRJ estava em greve,
Aí eu falei, vou fazer na particular mesmo. Ele foi, o curso de licenciatura são os mais baratos, então não ia doer muito no bolso dele. Aí ele pagou o curso de matemática para mim na Gama Filho, que não existe mais. Terminei o curso, fui fazer a pós-graduação, aí sim na UFRJ, fiz ensino de matemática lá. E nesse ano, era 2007, 2008, o YouTube ainda estava bem nos primórdios, assim, no Brasil não tinha muito conteúdo ainda. E quando chegou em 2000, aí eu fiz o concurso, fui ser professor do Estado, né, como muita gente aqui trabalha no Estado. Na época eu lembro, eu ganhava R$480 por mês, para trabalhar 16 horas por semana, isso em 2006. Já era pouquinho na época, né? Hoje em dia não dá para fazer nada com R$400. E aí eu fui fazer um concurso para o município do Rio, que pagava o triplo. Pô, ensino médio, eu dando aula para adolescente, já entrando na faculdade, ganhar 1/3 do que eu ganharia na prefeitura, dando aula para criança. Mas enfim, eu fui para a prefeitura ganhando mais e tal. E aí eu comecei a ter acesso às videoaulas. Isso em 2009 para 2010. Né? Porque eu estava passando por um dilema também muito grande, que quando eu entrei na prefeitura do Rio, eu fui trabalhar numa escola dentro de uma comunidade carente terrível, que era a Vila Kennedy. Vocês devem conhecer de nome, né? Em Bangu. Era dentro da favela braba mesmo, porque a Vila Kennedy tem dois lados. Um lado que é ruim e o outro que é pior. Eu trabalhava no lado pior da Vila Kennedy. Para você ter uma ideia, a gente almoçava na hora do almoço lá da escola, junto com os traficantes. Era terrível. Eu falei, isso não é vida para mim. Os alunos também, tinha hora que eu tinha que ficar apartando briga de aluno. Eu falei, eu não estudei para ser juiz de UFC. Eu estudei para ser professor de matemática, queria ensinar matemática. E eu não estava conseguindo ensinar matemática. A escola era a penúltima no ranking da prefeitura. Eu falei, isso não é vida para mim. Eu resolvi desistir de ser professor. Só que antes de desistir eu falei assim, não, eu quero continuar nesse negócio de ensinar, porque eu gosto muito disso, né? E como eu sabia falar inglês e espanhol, né? Eu falei, vou ser guia de turismo, Rio de Janeiro vai ser a Copa do Mundo, vai bombar, vou ganhar dinheiro pra caramba. Aí fui fazer o curso de guia, eu ia largar minha profissão em 2009, só que eu falei assim, a minha sorte é que quando eu entrei para a prefeitura, eu coloquei a minha origem, não sei se vocês sabem como é que funciona a seleção de professor, a gente pode escolher a nossa origem. A minha origem eu coloquei numa escola da Vila Militar, chamada Rosa da Fonseca. E fui emprestado, como empréstimo, né? Eu fui para a Vila Kennedy. Eu falei, vou tentar essa escola aqui na Vila Militar, é mais perto da minha casa, fica numa zona segura e tal, apesar de receber alunos da vizinhança ali, das favelas, mas fica mais tranquilo. E aí, lá enfim, não virei guia de turismo, né? Eu fiz o curso, concluí, sou guia, mas nunca exerci. Eu fui para a Rosa da Fonseca e quando eu cheguei lá, primeiro dia de aula, né? Não foi de aula, né? Primeiro dia de volta às aulas, que foi a reunião de professores. Quando eu sentei lá, a diretora falou assim, não, porque esse ano a gente recebeu uma câmera e aqui na escola vai ter um projeto do Cineclube. Eu falei, interessante. Eu sempre, desde pequeno, eu sempre gostei de fazer vídeo. Eu tinha uma câmerazinha, gravava em fita ainda, né? Eu não sou tão coroa assim, tenho 32 anos, mas peguei a época da fita ainda, né? Da câmerazinha com fita, cassete. E naquela época a gente gravava, não dava para editar nem nada, né? A gente só gravava na fita e depois via o resultado no videocassete. Era engraçado. E quando a diretora falou aquilo pra mim, eu falei, cara, que interessante, eu curto fazer vídeo pra caraca e curto matemática. Então, de repente, eu poderia pegar os alunos ali da escola, eu não conhecia nenhum aluno ainda, não sabia se eram alunos malucos também, igual da outra escola, mas enfim. Aí conheci os alunos sensacionais, eu, caramba, que legal. Porque assim, quando o aluno ele tem que sair da sua favela, pegar um ônibus, ir para um outro lugar que está num ambiente já militar e tal, assim, já deixa ele mais tranquilo, não é o quintal da casa dele a escola. Então lá era bem tranquilo, eu me amarrei na escola, falei, cara, que escola legal. Aí eu comecei a pegar a câmera e fazer os testes com os alunos lá. E nessa época eu abri o canal da escola, da Rosa da Fonseca, que tem até hoje, youtube.com/emrfonseca. Eu fazia vídeos de curta-metragem com temas transversais do currículo, falando de droga, falando de um monte de assuntos, de bullying, né? Na época eu trabalhava também, no ano seguinte, eu trabalhei na escola Tássio da Silveira, que foi a escola que sofreu atentado, lá em Realengo. Eu era professor da escola na época. Foi terrível. Eu lembro que eu estava na escola, na hora do recreio, aí a cozinheira falou para mim, você viu o que aconteceu na escola que você dá aula lá? Mataram todo mundo? Eu falei, como assim mataram todo mundo? E aí eu fui, na mesma hora eu peguei minha bicicleta, parti para lá e eu peguei o cenário lá. Terrível. Eu nunca vi uma coisa daquela na minha vida, espero nunca mais ver. Mas enfim, aí nesse ano a gente criou um vídeo sobre bullying,
né, que foi o tema, basicamente, foi despertado por causa desse episódio do rapaz lá, né? Ele falou que sofria muito bullying quando era criança e tal. A gente fez um vídeo, deu uma repercussão legal, eu gravei matéria para a Record, fui no canal Futuro, eu falei, caraca, essa vida é muito legal. Curti, vou continuar fazendo isso. E no mesmo ano que eu abri o canal da escola, eu abri o meu canal pessoal também. Eu falei, vou fazer vídeo de matemática, né? Eu tô aqui fazendo vídeo para a escola e tal, mas eu vou fazer o meu também de matemática. Aí abri Matemática Rio na mesma época, 2010, março de 2010. E comecei a botar vídeo lá, não sabia editar, não sabia nada. É o que o Luiz falou aqui, comece. Eu peguei e falei, pô, vou começar. Peguei minha câmera, eu tinha uma Sonyzinha, bem ruimzinha, uma câmerazinha pequena e tal. Botava para gravar, começava a falar para a câmera, ensinar para a câmera. Só que é estranho quando você ensina para a câmera, porque a câmera não reage, né? Você quando está na frente da turma, eu estou aqui falando para vocês, estou contando uma piadinha, vocês vão rir. É legal. Na câmera não, quando tá piada ela fica lá. Facinho. Até porque se ela rir, você sai correndo. Mas, da aula para a câmera era muito estranho. Eu falei, cara, coisa estranha, eu não me sinto bem, né? Só que é a prática, com a prática você consegue chegar à perfeição, ou quase, né? Eu não vou falar que hoje eu atingi a perfeição, porque, né, é querer demais, ninguém nunca é perfeito. Mas hoje eu já sei lidar muito melhor com a câmera, né? Eu sei que quando eu olho para a câmera na hora de gravar, eu sei que tem, na verdade, milhares, centenas de milhares, milhões de pessoas me assistindo ali na frente. Apesar da câmera não rir, não reagir nem nada, ela está ali representando essa quantidade imensa de pessoas. Só que naquela época não tinha ninguém. Todo canal começa com 0, né? E meu canal começou assim, eu falava assim para a câmera, oi, meu nome é Rafael Procópio, esse é o canal Matemática Rio. Isso é péssimo para vídeo. Talvez o Luiz falou, não tenho time para gravar vídeo. Você pega, com o tempo. Né? Eu levei 3 anos para pegar esse tino. Mas eu não parei, nunca desisti, nunca parei de fazer porque era o que eu gostava. Eu achava estranho, mas gostava de fazer. Então eu continuei fazendo esses vídeos e as pessoas foram descobrindo bem devagarzinho. Para vocês terem uma ideia, em 2010, o meu canal encerrou o ano com 1000 inscritos. Caraca, 1000 pessoas. O que essas 1000 pessoas estão querendo fazer aqui no meu canal, né? De 2010 para 2011, né, no finalzinho de 2011, o canal já tinha quase 3.000. Caraca, 3.000, triplicou, multiplicou por 3, que legal. Em 2012 o canal já terminou com cerca de 10.000 inscritos, 10.000 é gente pra dedéu. E aí em 2013 foi o ano que o canal assim, começou a bombar. Porque chegou no mês de março mais ou menos. O que acontece? Antes, em 2006, eu tinha feito um curso de teatro na Universidade Castelo Branco, lá perto da minha casa, ali em Realengo. E nesse curso de teatro eu conheci um grupo lá de amigos meus, né, que também moram em Realengo, que eles também têm um canal no YouTube, que é um canal popular de comédia, chamado Canal Wish. Não sei se vocês conhecem. E aí em março, o Rafael faz vídeo para a internet, é professor de matemática, e em março de 2013, não sei se vocês vão lembrar, tinha um funk muito famoso do Bonde das Maravilhas, do Quadradinho de 8. Aí, caraca, vamos fazer uma letra para esse Bonde das Maravilhas aí de matemática? Eu falei, bora. Eu peguei, fiz a letra e a gente partiu para gravar uma paródia de matemática, desse Bonde das Maravilhas aí. Em maio a gente lançou o vídeo no canal deles lá. Primeiro dia, deu 1 milhão de visualizações. Coisa louca, pra onde eu ia, o pessoal me reconhecia na rua. Eu lembro de no dia seguinte eu ir para a FRJ no 32º encontro do Projeto Fundão, que é lá de matemática. E as pessoas, caraca, lá o bonde das matemáticas lá. Gente, eu não sou bonde nenhum não, sou só um professor de matemática normal. Mas era muito legal, caraca, que legal isso daí. O vídeo fechou a semana com 5 milhões de visualizações. Que coisa louca. Pra onde eu ia o pessoal me reconhecer na rua, eu falei, caraca, isso é muito legal. Ter esse reconhecimento. Que professor que não quer ter um reconhecimento, né? O professor é muito vaidoso, a gente dá aula para um monte de gente porque a gente gosta de ser visto, ser ouvido, né? Eu falei, caramba, que legal. Meu canal ganhou em um dia 3.000 inscritos, ou seja, tudo que eu ganhei em 2 anos de canal lá no início, eu ganhei em um dia só. Caraca, aí, daí em diante não parou mais. Eu terminei o ano de 2013 com cerca de 40.000 inscritos no canal. Aí entrou o ano de 2015, né, de 2014, desculpa, entrou em 2014 e eu encerrei o ano de 2014 com 100.000 inscritos. Então você vê que segue uma progressão geométrica, né? De razão aí 2,5 ou 3. Ou multiplica por 2,5 por 3, fica nessa média aí. E hoje o meu canal está com esqueci seu nome. Lúcia. A Lúcia falou 330.000, mas isso era alguns dias atrás. Hoje já está chegando a 350.000 inscritos no canal. Eu ganho um pouco mais de 1.000 inscritos todos os dias.
hoje. O que eu ganhei em um ano, em 2010, eu ganho todo dia no canal. Né? Porque a gente não pode parar, não pode desistir do nosso intuito. Eu nunca desisti do que eu quis fazer. E aí você fala assim, mas na internet você bota o vídeo lá, ninguém vai te ver. No começo, sim. Todo canal educacional segue isso. O canal de ciência, de divulgação científica, às vezes segue um outro caminho. O meu canal, como ele não é majoritariamente de divulgação científica, ele tem alguma coisa ali de divulgação de matemática, desafio, curiosidade, aplicação de matemática no cotidiano, mas foi uma coisa que eu desenvolvi um pouco mais tarde no canal. O canal de divulgação científica é mais interessante, costuma gerar um engajamento um pouco maior. Mas no canal de educação não. As pessoas só assistem aos meus vídeos quando elas precisam. Eu imagino uma pessoa que vai entrar no YouTube e tem lá, sei lá, tem o canal do Pirula, tem o canal do Manual do Mundo, tem o Porta dos Fundos, tem o Jovem Nerd. Mas não, a pessoa entrou no YouTube e botou polinômio. Pô, se a pessoa colocou isso é porque ela tá louca atrás de polinômio. Ela quer muito aprender polinômio. Tá com aquela vontade de aprender na escola, tá com algum problema. Tá precisando muito. Aí assim elas me acham, quando elas precisam do conteúdo, né? Então, apesar de eu ter 350 mil inscritos, quando eu lanço um vídeo no meu canal, ele não viraliza assim, né, automaticamente, igual o bonde das matemáticas viralizou. Ele não dá 350 mil visualizações em um único dia. O vídeo costuma virar com 2.000, 3.000, o que já é coisa pra caramba. Vídeos de educação, eles funcionam com o passar do tempo. Então, por exemplo, se o Porta dos Fundos, que é um canal de comédia, parar de postar vídeo hoje, parei, resolvi acabar com o canal. Eles vão morrer, o canal deles vai morrer, porque ninguém vai assistir, porque as piadas tem prazo de validade, né? Então as pessoas não vão, de vez em quando pode surgir um assunto ou outro que vai pegar um vídeo deles e vai botar de novo no ar, mas é um canal que vai morrer. Canal de matemática, por exemplo, de outras disciplinas educacionais, não morre. Porque a pessoa vai continuar pesquisando polinômio, vai continuar pesquisando o teorema de Pitágoras para sempre. Né? Enquanto o YouTube existir, enquanto existir o meu canal, elas vão continuar tendo acesso. E, na verdade, o meu canal, se eu parar de fazer vídeo hoje, ele vai continuar crescendo. É o ritmo contrário. Por exemplo, eu já estou há uma semana sem fazer vídeo, porque eu estou viajando igual um louco, e meu canal continua crescendo, 1.000 e tantos inscritos todo dia. Enquanto tem canal aí que se parar de postar vídeo vai morrer. Então assim, se vocês têm essa vontade de fazer divulgação científica, de fazer valer a sua palavra, mesmo que não seja divulgação científica, que seja para expressar sua opinião, um vlog pessoal, sei lá, que só comece. Porque a gente precisa realmente acabar com essa praga das pseudociências e de gente que apoia a teoria da conspiração, que é o que dá, incrivelmente, as pessoas gostam mais desse tipo de vídeo, viraliza muito mais do que o vídeo que contém a informação correta. Por exemplo, matemática tem isso também. Matemática não é ciência exata? É exato, mas tem um negócio da matemática que viralizou esses dias aí, aliás, que viraliza de vez em quando, que é o lance da origem dos algarismos. Não sei se vocês viram. Porque os algarismos tiveram origem aí em formato deles. Por que o número 1 se escreve daquela maneira? O 2 se escreve daquela maneira? Pela quantidade de ângulos. Vocês viram isso na internet? Isso bombou. Viralizou esses dias aí. Passou no Facebook. Facebook direto. Porque é pela quantidade de ângulos. Repara que o número 2 tem 2 ângulos, aí eles escrevem os algarismos de uma maneira meio estranha. Ali o 2 parece um Z, aí bota só os ângulos internos ali. Totalmente pseudo-matemática, se é que existe isso, né? Aí eu fui e fiz um vídeo refutando, claro, logicamente. Falei, tem nada a ver com isso. A evolução dos algarismos é uma coisa bem mais demorada, complexa. Não é assim, alguém chegar, número de ângulos e pronto. Não tem nada a ver. Aí eu fiz um vídeo explicando e tudo mais. Meu vídeo tem 30 mil visualizações. Eu explico a história correta. O vídeo que explica a história errada, quando eu vi, a última vez que eu vi, tinha 2 milhões de visualizações. Isso tira um pouco do nosso tesão em seguir adiante, mas aí tem outras coisas que fazem renascer essa vontade de continuar compartilhando os conteúdos na internet. Por exemplo, o meu público, o meu canal hoje em dia é um canal de ensino de matemática, mas que eu também faço divulgação, faço paródia, pago uns micos de vez em quando, que eu acho que eu sou cantor, quando eu não sou, né? Mas só que o público do canal, o foco, é para as pessoas que estão tentando entrar na universidade, vão fazer o Enem, vão fazer vestibulares. Aí eu publico aulas de matemática básica, matemática de ensino médio, tudo mais para preparar essas pessoas para entrarem na universidade. Então o público que eu tento atingir
são os adolescentes aí entre 15 e 18 anos. Tem gente um pouco mais velha que faz o Enem também depois, né? Mas dentro desse público, é um público tão diverso, que hoje eu atingo também professores. Muitos professores acessam o meu canal para ter ideia, para fazer aulas de matemática e tudo mais. Então eu não sei dizer a real dimensão de quantas pessoas eu atinjo todos os dias, todos os meses. O que eu posso falar são os números do canal. Hoje, meu canal tem todos os meses 1.500.000 visualizações. 1.500.000. E se eu parar de fazer vídeo hoje, ele vai continuar crescendo. É sensacional. Então eu dou mais aulas em um dia no YouTube do que eu daria, tipo, né, em 10 vidas. Em um dia. São 6 milhões de minutos todos os meses. Faz a conta aí que você vai ver quanto dá isso aí em anos. Eu não vou fazer a conta agora porque eu estou com preguiça. Eu tô vendo, é porque eu tô falando com vocês aqui, mas eu estou meio viajando na maionese, que eu estou meio sem dormir, com jet lag, o negócio está meio louco aqui. Mas dentro desse público tão diverso, para vocês terem uma ideia, a internet ela democratiza tanto o acesso ao conteúdo que, por exemplo, um dos relatos que eu recebo no meu canal, que me emocionou muito, isso tem uns 2 anos mais ou menos, foi de um índio da Amazônia, que ele, na tribo dele, não tem internet, não tem escola, não tem nada, mas o sonho dele é ser um engenheiro. Aí ele tem que pegar um barco, ir para Manaus, que aí lá em Manaus ele consegue acessar o computador e estudar matemática, estudar química, física, aí estuda matemática com os meus vídeos. E professor, você está me ajudando muito. Eu tenho certeza que esse índio nunca mais entrou em contato. Mas ele provavelmente conseguiu atingir o objetivo dele, porque quando a gente tem esse sonho, esse esforço e corre atrás, a gente consegue realizar o que a gente quer, né? Então eu ensino a esse índio, e aliás o índio me dá muita motivação, porque eu pensava o seguinte, pô, tem que fazer o vídeo do índio. Né? O índio vai, imagina se ele pega o barco, vai para Manaus e não tem o vídeo dele lá, né? Ele ia ficar chateado comigo, mas... Aí o índio me dava aquela motivação, pô, tem que fazer o vídeo do índio. Mas, ao mesmo tempo que eu ensino o filho do índio, teve uma outra situação. Eu fui fazer uma palestra em São Paulo em 2014, 2 anos atrás, para capacitar professores, para produzirem videoaulas também. Eu faço um trabalho assim também, junto com o Google e o YouTube. Eu sou embaixador, como ela falou, do YouTube Edu, que é o canal de educação do YouTube. Dentro do YouTube tem uma plataforma de educação específica. E eu sou um dos embaixadores, um dos nossos trabalhos é rodar o Brasil para capacitar gente e tudo mais. Aí eu fui fazer esse trabalho para o Google, lá no escritório do Google em São Paulo. Na volta, eu entrei no avião, né? E quem estava dentro do avião? Pedro Bial. Caraca, o Pedro Bial olhou para mim, Rafael Procópio. Caraca, Pedro Bial, sabe, meu nome, me conhece. Cara, meus filhos estudam matemática contigo. Eu falei, cara, que eu ajudo o índio e ajudo o filho do Pedro Bial. Cheio da grana, né? Mas o filho dele, quando tem dúvida de matemática, não tem professor do lado dele naquela hora, vai na internet e assiste meu vídeo de matemática. Eu falei, caraca, Pedro Bial, sensacional. Aí eu pedi para ele a autorização para gravar um vídeo, ele deixou. Eu gravei um vídeo com ele no avião, mas eu não trouxe aqui, o vídeo não tá no meu canal. Se botar Rafael Procópio Pedro Bial, você vai ver o vídeo lá. Dele falando que o filho dele estuda comigo. Eu falei, caraca, a democracia que a internet traz, né? Hoje um cara que mora em Ipanema, que mora no Leblon, que mora nos Jardins de São Paulo, tem a mesma oportunidade, se ele tiver o acesso à internet, obviamente, do que um cara que mora no interior do Amazonas, que mora em Rondônia, né, que aliás foi onde eu morei por 8 anos da minha vida, eu morei em Rondônia. E outra coisa sensacional que a internet proporciona é que é incrível, que eu jamais imaginei na minha vida, né, eu tenho essa origem bem humilde que eu falei, de realengo e tudo mais, tudo que eu batalhei, corri atrás para conseguir, mas eu jamais imaginei, né, que coisas assim fossem acontecer na minha vida como aconteceu essa semana. Eu falei que zerei a vida 2 vezes a semana. Uma delas foi ter dado palestra ao lado do Cortella, ele deu a palestra, depois eu fui lá. Eu fui lá e falei, dei a minha fala com os professores do YouTube. E a outra zerada de vida que eu dei foi em Roma. Né? O YouTube, eu não sei se o áudio vai estar bom aqui, o YouTube convidou produtores de conteúdo. Não está saindo o áudio. Você sabe, Bernardo. Vou pegar a caixa de som aqui. Maximiza o vídeo. Deixa eu pegar a caixa de som, pra gente não pegar a surpresa. Eu já sei a surpresa.
é o motivo pelo qual eu viajei a Roma essa semana. Foi uma loucura total. Agora vai. Espero que dê para vocês ouvirem aí direito. Y solo una otra cosa que es una duda que yo tengo hace mucho tiempo. La mano de Dios de Maradona fue la mano de Dios mismo. Yo tengo otra. ¿Hay agua o no? No, está muy lejos de ser agua. No último domingo, eu pude estar do lado do Papa discutindo sobre paz mundial através da educação. Quando na minha vida eu achei que fosse ser convidado para o Vaticano para conhecer o Papa e ainda brincar perguntando se a mão de Deus de Maradona foi a mão de Deus mesmo. E ele me perguntar depois se cachaça é água. E engraçado, eu falei que não, cachaça não é água não, por causa da música e tal. Aí no final ele chegou pra mim, só que eu não gravei essa parte, tinha que ter gravado. Ele chegou pra mim, você tinha que ter dito que era água. Deve ter gostado de entornar uma água que passaria no pé. O Vaticano não ia autorizar. Não ia autorizar. Mas quando Aí tem gente, quando eu publico isso no Facebook, eu publiquei esse vídeo lá, falou, pô, mas você não é ateu? Eu não acredito em nada, né? Eu só acredito no poder do ser humano. Mas e daí? Eu sou ateu, mas o Papa é um líder mundial que comanda uma religião que tem 1 bilhão e 500 milhões de seguidores. Então discutir com o Papa sobre educação, poder mostrar meu ponto de vista, poder falar que eu sou amante das ciências, foi uma das coisas que eu falei, isso aí é apenas um insert do vídeo, foi incrível, né? Então eu estou editando agora o vídeo, que eu vou tentar colocar na internet até domingo, a minha experiência toda de Roma e tal, mas quando que eu ia pensar que isso ia acontecer na minha vida, né? Aconteceu porque eu comecei a fazer vídeo para a internet. E as coisas vêm acontecendo naturalmente e vão continuar acontecendo porque eu não vou parar jamais. Então, não sei se vocês têm alguma pergunta, minha apresentação é isso. Obrigado.